Olá pessoal! Antes de tudo, nesse vídeo de sexta-feira eu começo desejando a todos Feliz Páscoa. E o tema que nós vamos falar hoje é um tema muito importante para estabelecer causalidade de número de mortes por Covid-19 na comparação entre países, por exemplo, que é o conceito de excesso de mortalidade. Esse conceito não é usado normalmente, é o conceito epidemiológico adequado. O que a gente vê muitas vezes são discussões polarizadas de pessoas comparando entre países, por exemplo, o número de mortes absolutas ou até mesmo taxa de mortalidade por Covid, que é aquele que tem no denominador a população, né? Essas medidas elas são inadequadas porque para estabelecer causalidade nós temos que promover um ajuste para fatores de confusão. Países são diferentes em muitas coisas, em diferentes momentos no tempo, etc. E simplesmente comparar essas coisas não significa que é o que está acontecendo no país que promove que ele seja mais ou menos predisposto a causar mortes, né? Então isso é causalidade. É bem verdade que o número absoluto de mortes ele fala por si só em termos da tragédia, né? Por exemplo, a tragédia de Brumadinho é uma tragédia que acometeu 259 pessoas, matou 259 pessoas, e isso por si é uma tragédia. Eu não preciso estar ajustando epidemiologicamente isso para entender a gravidade daquele problema em 2019. Portanto, do ponto de vista humanitário, as nossas 300 mil mortes já são suficientes e eu não preciso de nenhum outro índice epidemiológico. Mas no momento em que eu tento estabelecer causalidade na comparação de países, que causalidade é essa? Por exemplo, se o Brasil é pior ou melhor em termos de causar mortes do que outro país. Esse tipo de causalidade precisa de mais sofisticação, no sentido de ajustar para todas as diferenças que existem entre os países. Como eu vou fazer isso? Eu não posso randomizar países, né? Como eu randomizo pessoas e ajustar para fatores de confusão. Na realidade, o que se usa é o conceito de excesso de mortalidade. No excesso de mortalidade, a gente primeiro compara o país com ele mesmo e depois compara essa comparação entre os países, ok? Quando a gente compara, em primeiro lugar, um país com ele mesmo, nós estamos ajustando para os fatores de confusão. Portanto, a gente ganha com essa comparação um delta, que é o quanto variou de mortes durante a pandemia versus anos anteriores à pandemia. Esse é o delta, é o quanto a pandemia trouxe de morte, e eu comparo isso entre os países. Então, observe que essa técnica ajusta para fator de confusão. Porque se eu comparo 2020 com a média dos 5 anos anteriores, esses períodos eles são próximos. O país é mais ou menos a mesma coisa. E a grande diferença que a gente está comparando de 2020 em relação à média dos 5 anos anteriores é a pandemia. Ok? Então, o excesso de mortes, essa comparação, ela pode ser uma mera subtração do ano pandêmico versus a média dos anos anteriores. E aí é um excesso de mortes absoluto. Ou a gente pode ter o excesso de mortes relativos, onde essa subtração, essa diferença, esse excesso absoluto é dividido pelo número total de mortes nos 5 anos, número total da média de mortes nos 5 anos anteriores. Ou seja, a fórmula relativa seria o número total de mortes no ano 2020, subtraído pela média do número de mortes dos últimos 5 anos, dividido por essa média do número de mortes dos últimos 5 anos. Então eu vou saber em termos percentuais o quanto a gente aumentou do número de mortes no ano do Covid comparado aos anos anteriores. Tá? Então isso é excesso de mortalidade. Como eu comparo o país com ele mesmo, eu ajusto para efeitos de confusão que poderiam decorrer da diferença entre países. E essa comparação do país com ele mesmo, que é um delta do aumento de mortes, isso sim eu comparo entre os países. Problema resolvido do ponto de vista epidemiológico, ou seja, eu ajustei
para esses fatores de confusão que decorreriam da diferença entre os países. Mas ainda tem outra vantagem do excesso de mortes. O excesso de mortes é uma medida sensível ao paradigma populacional, aquele dos fenômenos interconectados ou sistêmicos. Ele mede a questão sistêmica. Quando a gente avalia excesso de morte, a gente não está computando mortes por Covid a partir de atestado médico. A gente está contando o excesso. E esse excesso engloba não só a morte direta da infecção Covid, como outras mortes que podem ter decorrido da pandemia, mas não são do Covid. Por exemplo, a gente pode imaginar que pode haver aumento de morte cardiovascular ou morte por câncer devido ao colapso do sistema de saúde. Eu posso imaginar que pode haver uma redução de mortes por acidente, porque as pessoas saem menos de casa. Outros argumentam que, na verdade, aquelas pessoas, boa parte das pessoas que morreram de Covid já iam morrer de outra doença, Covid foi só um precipitador. Tudo isso aí é computado na medida sistêmica do excesso de mortes. Tudo isso aí é computado, porque eu estou simplesmente comparando os períodos anteriores com esse período. Então, tudo que pode estar influenciando, tudo que pode ser diferente decorrente da pandemia do ano 2020, não estará presente nos outros anos anteriores. Então você vê o efeito total da pandemia, decorrente do efeito direto e do efeito indireto. A gente vê o efeito total da pandemia, decorrente de questões econômicas, que alguns acham que pode aumentar mortes também, ou até de questões que diminuam algumas mortes se você colocar morte por acidente também nesse índice. É verdade que alguns não colocam só morte natural, mas se você colocar, completa dessa maneira também. De maneira que tem essas duas vantagens o excesso de mortalidade. A vantagem de ajustar para fatores de confusão quando você está comparando regiões diferentes. E a vantagem de ser uma medida sistêmica que envolve todos os fenômenos que podem levar à morte na pandemia, não só o fenômeno vírus Covid-19. Ainda tem uma terceira vantagem. A gente sabe que as notificações de causa de morte elas podem ser falhas. E isso aqui não é baseado em notificação. É baseado em excesso. Portanto, é uma medida mais completa. Essa é a medida epidemiológica mais adequada. E como eu disse, ela pode ser absoluta ou relativa. Mas o relativo é o que traz a propriedade do que está acontecendo naquela situação. O absoluto nos traz uma noção concreta da realidade, mas a propriedade em termos de dizer assim, esse local tem mais problemas do que esse, é a medida relativa. Assim como a gente disse que a redução relativa do risco é a propriedade intrínseca do tratamento, o excesso de morte relativa é o que traz a propriedade intrínseca de cada país em termos de predispor mais ou menos à morte. Então vamos agora aos números do Brasil, comparando também com o número de outros países. No site do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde dos Estados, isso está muito bem organizado, muito bem colocado. O Brasil, em 2020, em relação a 2020, teve 275 mil mortes excedentes em termos absolutos. E isso corresponde a um crescimento relativo de 22% nas mortes naturais. Portanto, o excesso de mortes do Brasil, de acordo com o CONAS, é 22% em 2020. Esse excesso foi maior na região sudeste, 38%, comparado a 32% na região nordeste, 12% no norte, 10% no centro-oeste e 9% no sul. Isso 2020. Agora vamos comparar a outros países. Nos Estados Unidos, a estimativa é de que houve, em termos absolutos, 400 mil mortes excedentes em 2020. Isso dividido por 3,2 milhões de mortes em 2020 nos Estados Unidos, dá 13% de excesso relativo de mortes. Portanto, 2020, Estados Unidos, 13%, Brasil, 22%. Eu recomendo para vocês o site da Universidade de Oxford,
que compara diversos países em relação a excesso de morte, percentual. Lá tem um mapa e que ele vai mostrando a cada semana da pandemia o quanto existe de excesso de mortes em relação à média das semanas dos anos anteriores, ok? Numa semana de junho de 2020, por exemplo, o Brasil teve 33% de excesso de morte. Isso era maior do que a maioria dos países nessa semana de junho. Já em novembro de 2020, o Brasil estava com 22% de excesso de morte na primeira semana de novembro. Menor do que Estados Unidos, menor do que Rússia e menor que alguns países da Europa. Em fevereiro de 2021, o Brasil sobe para 38% de excesso de mortes, à frente da maioria dos países. Uma notícia boa é que, em momento algum, o país teve mais de 50% de excesso de mortes, que é a cor vermelha desse mapa do site. Como já aconteceu com Rússia, Itália, leste europeu, México, Colômbia, Equador e Chile. Então, sim, o Brasil está pior do que boa parte dos países. Já foi melhor, está no seu pior momento. Mas outros países passaram por momentos piores que os nossos atuais. É fato, pessoal, que a nação não tem uma liderança à altura do problema que estamos vivendo, o que torna lamentável a condução sanitária desta pandemia. Como agravante, parte da nossa sociedade ainda contesta medidas de distanciamento social e ainda alguns médicos continuam a promover um inusitado e interminável culto a drogas fantasiosas. Tudo isso complica a nossa situação. Por outro lado, nós devemos ser científicos e reconhecer a nossa incerteza. Na falta do contrafactual, ou seja, um outro Brasil, que tenha uma outra gestão sanitária para a gente comparar com esse atual, nós não podemos saber ao certo o quanto esse excesso de morte de 22% se deveu às inadequações que estão sendo realizadas do ponto de vista de gestão sanitária. Nós só podemos imaginar. Então, essa nossa visão é uma visão descritiva. Cientificamente está correto a descrição do excesso de mortes e que o Brasil é um dos piores países. Pior do que os Estados Unidos, que tem o maior número de mortes absolutas. Pior do que a Rússia. Por outro lado, nós não sabemos o quanto desses 22% de mortes em 2020 decorreu da inação desse governo. Nós só podemos imaginar, temos o direito de imaginar. Mas o que eu proponho é que a visão científica fique no descritivo e não tente estabelecer relações causais, porque a gente pode estabelecer uma relação causal de que o Brasil é pior do que outro país. Mas estabelecer uma relação causal de que o Brasil é ruim por A, B ou C, em termos quantitativos, dizer o quanto da quantidade, a gente perde a razão científica. Nossa razão da crítica está na forma como a coisa está sendo conduzida. E isso basta para sermos críticos. Mas cuidado com o estabelecimento de causalidade quantitativa. Para isso a gente precisaria de outros métodos que a gente não tem, métodos que inclusive considera o contrafactual. Mas a mensagem aqui é: vamos utilizar a medida adequada se a gente quer comparar realidades, que é o excesso de morte. Vamos utilizar o relativo e reconhecer que estamos numa situação extrema. E para situações extremas, não podemos utilizar de atitudes ou de posicionamentos medíocres.